Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho, caríssimos. Mais uma vez, sejamos bem-vindos a essa Santa Missa, nós que aqui estamos na Paróquia São Benedito em Apucarana, e você também que reza conosco aí de casa ou do seu trabalho. Deixe nos comentários a sua intenção e compartilhe com seus contatos essa liturgia. Hoje a liturgia nos apresenta o Evangelho bonito, no qual Jesus caminha sobre as águas e acalma a tempestade. E a grande lição que Jesus quer que nós aprendamos deste relato é que devemos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. A exemplo daquela promessa que muitos fazem no dia do casamento: ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos momentos de calmaria, mas também nos momentos de tempestade. É fácil vivermos a fé em momentos em que está tudo tranquilo, tudo em harmonia, e nós não somos provados de nenhuma forma. Agora, é difícil vivermos a fé em momentos de provação, mas é justamente em meio à tempestade que nós conseguimos contemplar os milagres mais extraordinários de Jesus. É necessário vencermos o medo e confiarmos absolutamente em Deus. Jesus Cristo permite que nós enxerguemos de verdade. A sua palavra é luz, ilumina a nossa visão e os nossos sentidos. E ao contrário disto, o medo faz com que nós enxerguemos a realidade de modo distorcido. Quando estamos imersos no problema, nós não conseguimos enxergá-lo de modo claro. É necessário iluminar os nossos problemas com a luz que vem de Cristo e desse modo estendermos as mãos, pedirmos que Ele nos salve e o Senhor nos resgata e nos liberta dessas adversidades. A exemplo do modo como Ele fez com os apóstolos hoje. Primeiro Ele diz assim: "Não tenhais medo, coragem, sou eu." Em seguida, ele fala a Pedro: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Por que será que nós duvidamos de Deus no momento de dor, de dificuldade, de aflição, na hora do sofrimento? Sendo que é nesse momento que o Senhor nos mostra e realça a sua maior força. É Ele que nos carrega, é Ele que nos conduz. Caríssimos, as tempestades da vida sempre virão. E nós podemos, inclusive, nos abalar bastante com elas. Mas não duvidemos, o Senhor permanece conosco
e é Ele que nos auxilia e nos ajuda a superar estas crises. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.